diante das bênçãos que concedes a nós, pelo dom de viver e por nunca deixar-nos sós, pela tua presença que transmite amor e paz. Responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que eu devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? A tua doutrina depositaste em nossas mãos, o saber e o amor, o trabalho e o perdão. Nos fortaleceste, nos ensinaste a caminhar. Então responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? E aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que eu devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? Queres que eu faça? Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, online, do Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. E é com imensa alegria, imensa satisfação que nos reunimos hoje, nessa tarde de quinta-feira, através deste canal, para que juntos possamos refletirmos e adquirirmos novos ensinamentos em torno do Evangelho do Cristo. Pedimos que vocês separem um recipiente com água para que essas águas sejam fluidificadas e após ser feito o uso por vocês. Comunicamos ainda que após a nossa prece final, haverá o tratamento espiritual através do passe. Então, continuamos focado com pensamentos elevados para a fluidificação. Agora iremos fazer a leitura de uma mensagem edificante do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Página 83. Conforme o amor. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltarão nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando os sentimentos. Noutrora época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos
em face das tradições referentes à comida impura. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos subtraíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua própria vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade, atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmos, dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e tua observação será construtiva e santificante. Toda vez em que houver a compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Agora iremos fazer a nossa prece inicial. Pedimos a todos que baixe suas cabeças, ou feche seus olhos. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos a Tua luz e Tua paz, que ilumine estes lares, nossos corações e pensamentos, que possamos aprender com os Teus ensinamentos, o Teu Evangelho e aplicá-los em nossas vidas. Ampara-nos e fortalece-nos no amor, na fé e na caridade. E que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, ficamos com a leitura e a reflexão do Evangelho. E até a próxima. Fiquem com Deus. Boa tarde. Hoje refletiremos sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, aonde falaremos sobre as causas anteriores das aflições. Iniciamos pela leitura de um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, aonde ele diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Causas anteriores das aflições. Todavia, se amares, cuja causa primária nesta vida é a própria pessoa, há outros que lhes são, ao menos na aparência, totalmente estranhos, e que parecem golpeá-la como por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e a de arrimos de família. Da mesma forma, os acidentes que nenhuma providência poderia evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as necessidades, todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que suprimem dos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, entre outros. Aqueles que nascem em semelhantes condições
certamente nada cometeram nesta vida para, sem compensação, merecer tão desoladora sorte, que não poderia evitar, impotentes para alterá-la por si mesmos, e que os coloca na dependência da comiseração pública. Por que então seres extremamente infelizes, enquanto ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e conhecem da vida apenas sofrimentos? Problemas que ainda nenhuma filosofia conseguiu resolver. Anomalias que religião alguma conseguiu justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser criada a alma simultaneamente ao corpo e de seu destino ser irrevogavelmente fixado após uma permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrer tantas misérias nesse mundo e merecer no porvir qualquer recompensa ou punição, se não puderam praticar o bem e nem o mal? Então, minhas queridas irmãs, meus irmãos, esse Evangelho, ele nos traz uma reflexão profunda, porque desde a origem da humanidade, vamos observar especialmente a partir da vinda do Cristo, que o sofrimento, as dores, as perseguições, as guerras, as misérias, os fenômenos naturais levam a humanidade a refletir sobre a nossa condição existencial. Por quê? Como o texto do Evangelho aborda, no mesmo teto, numa mesma família, para alguns, ou melhor, para um, a vida sorri, contempla com a beleza, com a inteligência, e a outros as deformidades. Vamos conceituar assim a falta de sorte. Bom, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo que é essa doutrina que veio para esclarecer, que veio para consolar e que veio para lançar em nossas mentes a esperança do porvir. Não que Jesus não tenha feito isso, mas é porque a época em que Jesus veio, os homens não tinham compreensão. Mesmo os doutores da lei não conseguiam entender muito do que o Mestre falava. O Evangelho, as palavras ainda são as mesmas, mas o Espiritismo veio trazer palavras-chave para preencher as lacunas que faltam, para que nós possamos evoluir. Porque nós, como seres reencarnantes, ao longo de milênios, temos persistido dos mesmos erros. Temos mantido basicamente os mesmos vícios. Mas como Deus é bom e justo, e entre tantas leis universais que já existem desde o surgimento, muito antes, aliás, do surgimento da humanidade, entre elas a lei do amor, mas para tratar especificamente das causas anteriores das aflições, nós vamos abordar a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo o que existe de bom e de ruim, porque a abordagem aqui é o que supostamente é ruim,
são consequências da ação humana, da ação de cada um de nós, aonde muitas vezes prejudicamos os nossos irmãos e prejudicamos a nós mesmos, né? Porque a lei de causa e efeito é uma lei de reparação, que muitos confundem com uma lei de punição. Mas como o amor é a lei maior, então cada nova vida, ou seja, cada nova existência, cada dia que nós temos, são novas oportunidades para que, na prática do bem, nós possamos nos redimir dos nossos erros, na reconciliação com os nossos irmãos, que muitas vezes estamos agrupados na mesma família, a maioria das vezes, para que nós possamos nos redimir dessas falhas. Então as misérias, as tragédias provocadas por eventos naturais, são consequências desses atos praticados por nós, pela humanidade. Então, a lição é que façamos todo o bem possível à luz do Evangelho, seguindo os ensinamentos do Mestre, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, ou seja, pelos ensinamentos, pelo que Ele viveu, nos ensinando a perdoar, a tolerar, a termos paciência, aonde a gente percebe com profundidade nesse Evangelho: bem-aventurados os aflitos, os sequiosos, os que têm fome, porque serão saciados, assim como também os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra, desde que se viva com resignação, agindo em função do próximo. Então todos os dias são oportunidades para que nós tenhamos um olhar diferenciado para os nossos irmãos, para que nós estendamos o braço, para que nós apoiemos os nossos irmãos em caminhada, para que a gente não se apegue aos bens materiais, porque toda a história da humanidade tem nos mostrado que nós somos mortais na carne. Muito embora o Espiritismo tenha nos revelado que nós somos imortais em espírito, mas que nós vamos colher pela semente que plantamos, por aquilo que deixamos de plantar, pelo mal que fizemos aos nossos irmãos, pelo mal que fizemos a nós mesmos, inclusive ao nosso corpo. Uma das lições do Evangelho é cuidar do corpo e do espírito. Então a boa alimentação, a prática da atividade física, não deformarmos os nossos corpos pelo uso de substâncias que potencializam, que põem em risco a nossa saúde. Que a gente saia dos vícios ilícitos e dos lícitos também, que trazem consequências trágicas: o álcool, o fumo, os outros que são ilícitos. Por quê? Porque tudo isso vai trazer consequências futuras. É o que vai explicar as deformidades, assim como também se nós abrandarmos a nossa existência, que é o maior dos erros que se pode cometer,
Mas como nós fomos criados para evoluir, vamos ter uma nova oportunidade. E para isso o Espiritismo veio revelar o porquê das misérias, o porquê das dificuldades, o porquê de muitas pessoas partirem cedo. Temos o nosso livre-arbítrio, mas precisamos usá-lo de forma correta, porque liberdade não é fazer o que quer, porque vivemos um mundo de expiações e de provas. Então, somos, nesta escola que é o orbe terrestre, estudantes que devemos passar por essas provas, que devemos evoluir moralmente, intelectualmente, estendendo a mão aos necessitados, nos comprometendo com causas que vão além do âmbito da nossa família. Entender que é fácil gostar de quem gosta da gente, mas Jesus nos revelou que nós temos que amar os nossos inimigos. Entender que se nós somos seres que cometemos delitos em outras existências, nós vamos ter essa existência e tantas outras necessárias para nos redimirmos. É certo que não podemos voltar no passado e alterar o curso dessas ações ou desfazê-las. Então é no hoje, é na atual existência que nós vamos aplacar esses erros, combater esses erros em ações voltadas para o bem, cuidando da nossa evolução moral. Entendermos que a nossa família vai muito além da família biológica, que nós temos muitas responsabilidades. Não é só chegar no nosso ambiente de trabalho, executar as tarefas, ou, dependendo da função, delegar atribuições aos outros, ou na condição de patrão achar, que devemos emitir ordens e que nós somos donos de todos os instrumentos. Vamos entender que o nosso corpo, que os bens materiais e todas as riquezas possíveis são meros instrumentos para que nós possamos evoluir. Entender de vez que nós não somos mais nem menos do que ninguém, mas que também a estagnação, ficar parado de braços cruzados, esse também não é o objetivo. De casa para o trabalho, para de repente em algum momento despertar comentários. Fulano de tal é uma pessoa do bem. É de casa para o trabalho. Esse, quando morrer, desencarnar, é o que nós chamamos, deve ir para o céu. Não fez mal a ninguém, mas o Espiritismo diz que não é só pelo mal que se faz, mas é pelo bem que se deixa de praticar. E as duas coisas são necessárias. Não praticar o mal, mas também auxiliar, fazer todo o bem possível. Cuidando do corpo, estaremos preparando para uma nova existência, um corpo saudável, para que possa caminhar e evoluir mais ainda. O oposto disso significa passar por sofrimentos. Significa estar privado, pelo menos momentaneamente, da inteligência, conviver com deformidades. Então que cuidemos bem do nosso corpo, que cuidemos tão bem do nosso espírito,
mas o cuidar bem do corpo sem se apegar a ele. Saber que ele também é um instrumento a ser cuidado, mas é um instrumento de trabalho. A nossa força, a nossa voz que emanamos, as nossas palavras, as nossas ações. Então, meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Entender que todas as aflições, todos os problemas, todas as mazelas, elas encontrarão uma solução. Para isso, sejamos mansos, sejamos pacíficos, sejamos pobres de espírito, porque a justiça divina se fará e as promessas são de felicidade, uma vez que somos imortais. Então que aproveitemos cada dia para evoluir, para se desapegar dos bens materiais, entender que nós não somos proprietários uns dos outros, que nós não temos empregados, que apenas as riquezas, as pessoas, os caminhos, as profissões, o nosso corpo são instrumentos que devemos cuidar. Cuidar muito bem, meus irmãos, essa é a mensagem. Então, nesse momento, a gente se prepara para finalizar, lembrando de reservar a água e, em seguida, após a nossa prece de encerramento, será o passe. Que possamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao alto, em sinal de gratidão ao nosso Criador, e nos dirigir ao Mestre Jesus, nosso guia, nosso irmão, nosso modelo. Divino Mestre Jesus, sê conosco onde quer que estejamos, ilumina os nossos caminhos, abençoa os nossos lares, abençoa a nossa vizinhança, derrama teus bálsamos sobre todos aqueles que se encontram aflitos, que se acham sem esperança, talvez por ignorar ou por não conhecer os teus ensinamentos, o teu Evangelho. Que todos nós que estamos procurando despertar as nossas consciências, ou que já despertamos, que possamos em nossas preces, em nossas orações, vibrarmos pelos nossos governantes, pelos enfermos, por aqueles que ainda se comprazem com o mal. Mestre Jesus, potencializa o que há de melhor em cada um de nós. Nos dá força para resistir às dificuldades. Potencializa nossa fé. Que possamos sempre lembrar que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por Ti. Obrigado, Mestre Jesus. Que seja feita a vontade de nosso Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, até uma nova oportunidade. Que Deus abençoe imensamente cada um de nós. Até uma próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer